Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast Prosa Boa. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, né? Que jogou muitos anos no Atlético Mineiro, 700 jogos pelo Atlético Mineiro, vestiu a camisa, um cara que representa muito bem esse grande clube, né? E representou a seleção brasileira também. Eu estou falando dele, deputado estadual João Leite. João, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho de você aí para o pessoal que nos assistindo. Tá bem, muito obrigado. Uma alegria estar com você. Você fez parte de alguns sofrimentos nossos, né? Da nossa família, vendo o que você passou, o que você viveu. Houve uma grande revolta na minha família. Minha esposa, ex-atleta de vôlei, ficou assim inconsolável. Minhas filhas também, todas atletas. Meu filho, todos sentiram a dor por você. Você teve uma reação muito madura, né? De uma pessoa que passou por várias decisões na vida, né? E você estava preparado para passar esse momento tão triste, não apenas para você, mas para todos nós que amamos o esporte, amamos você nos representando na seleção brasileira e, lamentavelmente, não te respeitaram. O desrespeito não foi a você, né? O desrespeito foi a todos nós, brasileiros, que amamos o esporte, ao voleibol, né? Que chegou a ameaçar o futebol no Brasil por conta de vocês, os títulos, né? As medalhas. E eu queria aqui deixar uma palavra do sentimento de toda a minha família, de amigos, né? De muita gente na própria política, de ver o que você passou. E lamentável como que as empresas, né, que pensam em lucro te usaram por muito tempo, não é? E no momento, por um pensamento que eu considero antiquado, né, tem coisas antiquadas no nosso país. O nosso país permanentemente quebra os valores mais fundamentais, aquelas causas pétreas da nossa Constituição, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós quebramos isso. Não se faz isso com um ser humano. Não se faz com um atleta de seleção brasileira. Então aqui é o nosso apoio, né? Em nome da Eliana, né? Em nome dos meus filhos, nós sentimos muito, nós te apoiamos. Eu fui procurando logo a sua rede para colocar uma mensagem para você. Eu senti na pele. Eu me lembro, eu muito jovem, 21 anos, eu entreguei meu coração para Jesus e me tornei goleiro titular do Atlético Mineiro. E imitando Alex Dias Ribeiro na Fórmula 1, eu coloquei uma inscrição na minha camisa, Cristo Salva. Joguei com aquela inscrição muito tempo. Um dia um árbitro viu e relatou na súmula. A CBF mandou um comunicado para o Atlético Mineiro que se eu jogasse com aquela camisa, o Atlético perderia os pontos. E era uma inscrição tão pequena e eles tornaram ela grande quando proibiram. Porque a imprensa do Brasil inteiro veio a Belo Horizonte para me entrevistar e queriam me entrevistar com a camisa, filmando, fotografando. E eu não me esqueço da pergunta do repórter naquela coletiva, a última pergunta. E agora, João Leite? Mandaram você tirar Jesus da sua camisa. E eu respondi, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus para sempre, né? E ninguém vai tirar de você, Maurício, né? Como você nos representou bem. E como você é um exemplo especial para todos nós. Os meus anos, né, como atleta e depois como homem público, me mostraram que o esporte é uma educação não formal. Quando eu fui secretário de esporte de Belo Horizonte, nós fizemos um time com os meninos de rua. E era interessante ver a evolução deles. Eles roubavam no centro de Belo Horizonte, usavam thinner e outras drogas. Começaram a jogar com a gente descalços. E foram percebendo que o thinner fazia mal para eles e que eles não conseguiam correr no treinamento e nem no jogo. E começaram a abandonar o thinner. Depois nós conseguimos chuteiras para eles jogarem. Fizemos uma grande estreia do time no Independência, eles jogando. E eu não me esqueço um dia que eu cheguei para o treino, eles estavam lá treinando, e o Heleno, que jogou comigo, e a professora de Educação Física, e o Ângelo, que foi outro jogador, apitava o treino, e o Heleno do lado de fora. E tinha um menino de rua do lado de fora,
Ele chamava Adão. Eu falei, Adão, o que você está fazendo aqui fora? Eu fui expulso por aquele ladrão lá. E esses meninos roubavam na porta dos bancos. Saía alguém idoso, eles davam o pulão e roubava. Aí o Heleno virou para ele e falou assim, Adão, não pode roubar, né, Adão? Um absurdo, ele está roubando da gente. Eu botei na cara dele. Aí o Heleno insistiu, não pode roubar, né, Adão? Aí o Adão se flagrou, né? Falou assim, aqui não, né? Quer dizer, dos idosos perto dos bancos. E muita gente não reconhece isso, né? Naquele tempo, a bola para entrar em jogo tinha que sair da grande área. Se agir mal é cartão amarelo, se continuar é vermelho. Então, educação não formal e prazerosa o esporte, né? Então, Maurício, minha vida foi assim, de atleta, desde os juvenis do Atlético. Eu nasci numa vila em Belo Horizonte, a Vila Oeste, goleiro descalço lá nos jogos da Vila Oeste, e muito jovem fui ser goleiro do Atlético, uma carreira longa. Fiquei muitos anos jogando como titular. Era estranho, né, como que eu venci com esse nome. Muita gente fala, como é que um cara com o nome de João Leite vai ser jogador, né? e fui titular do Atlético, fui titular da seleção brasileira, né? Nada acontece por acaso, né? Parabéns pela sua história, obrigado por todo o apoio, todo esse carinho comigo, com a minha família, por tudo que aconteceu. Acredito que a sua história, a minha história, as histórias de atletas que são vencedores e de sucesso não é por acaso, né? A maioria deles com certeza saíram de lugares carentes, né? Lugares com risco de pessoas se tornarem bandidos e ir para o caminho errado, mexer com drogas, e você e eu conseguimos sobressair. Então isso é um reflexo, nós dois somos reflexo direto do que o esporte pode fazer na vida de uma criança e de um adolescente, né? Isso aí, junto com a educação, são duas armas que eu tenho certeza que pode colocar o Brasil realmente no caminho certo. Mas como que você entrou na vida pública? O que te levou, o que te motivou a se tornar um deputado? Queria lembrar você também algo muito importante que acontece em Minas Gerais. Quando eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, o Heleno chegou para mim com um relatório dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Tínhamos 58 municípios nos Jogos Escolares. Hoje, com a liderança do Everson Sicarini, o Vevé, uma pessoa que você deveria trazer um dia, porque tem tudo a ver com você, né? Ele é o presidente da Federação Mineira dos Jogos Escolares. E o Vevé, ele hoje levou Minas Gerais, que tem 853 municípios, a ter 849 municípios nos Jogos Escolares. Uma verdadeira revolução, como você disse aí agora, não é? O desporto escolar é fundamental. Os outros países que dão certo nas Olimpíadas, eles têm essa atenção permanente. Eu, já com 37 anos, eu disputei um último título pelo Atlético, foi a Conmebol, a Sul-Americana de 92, vencemos, foi o primeiro título internacional do Atlético. E eu senti que estava aproximando o fim da minha carreira, apesar de sentir bem fisicamente, mas a cabeça já não ajudava muito, sabe? Porque aquela coisa de treino, concentração, né? 1 dia, 2 dias antes dos jogos, viagens, era massacrante. Então eu sentia muito. E aí, nesse momento, um ex-jogador do Atlético, que era político, o Ziza Valadares, até pai do Gustavo Valadares, que é deputado estadual hoje, ele me convidou para ingressar no PSDB. O PSDB estava com uma administração em Belo Horizonte muito boa, com Pimenta da Veiga, depois Eduardo Azeredo, com grande parceria com as empresas, conseguiram recuperar a Praça da Liberdade. E eu falei assim, eu posso ingressar no PSDB, mas candidato a vereador eu não sou, não. Mas você ingressa no PSDB, eu ingresso, eu estou gostando, eu ingresso. E aí, eu perguntei para o meu pastor falou assim, você tem que ser, você tem muita coisa para dar para as pessoas, você tem que ser. Minha mulher também, capitã, mandando também, tem que ser, mas eu não queria de jeito nenhum, meu coração duro. O Heleno, que jogava comigo, chegou para mim e falou assim, João, você tem que ser candidato, João.
É a nossa chance de você ser candidato. Não vou. Me fala por que você não vai. Na política tem muita corrupção, muita coisa errada. Aí ele virou para mim e falou assim: João, quantas vezes nós vimos jogador fingir que estava machucado para não fazer viagem de 400 quilômetros aqui em Minas Gerais, Campeonato Mineiro? Aí eu vi muitas vezes. Quantas vezes você fingiu, João? Eu fiquei bravo. Helena, você sabe que eu nunca fingi. E aí ele falou: quantas vezes você viu o jogador dopar? Eu vi muitas vezes, infelizmente. Especialmente em Portugal, eu vi muitas vezes. E o Heleno perguntou para mim: quantas vezes você se dopou, João? Você sabe que eu nunca me dopei. Pois é, você vai entrar na política, você vai ver as coisas e não vai fazer. Aquilo foi definitivo para mim e foi uma grande experiência, porque eleito vereador, fui chamado para ser o secretário de esporte. Nós fizemos 12 projetos esportivos, alguns permanecem até hoje. Eu estou falando de 93, permanece até hoje. Superar para criança com deficiência física, né? São atletas, chama Superar. Vida ativa para idosos, fizemos 13 pistas de caminhada em Belo Horizonte, recuperamos as pistas para as pessoas caminharem. Fizemos esse time de menino de rua, fizemos o projeto Dente de Leite, ex-jogadores dando treino para crianças em campos de futebol amador, um espetáculo no contraturno da escola. Então foram muitas coisas que nós fizemos e eu vi como que era importante. Como que é importante um atleta ser candidato? Como é importante um atleta estar numa Câmara de Vereadores ou estar numa Assembleia Estadual ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, porque o atleta sabe como que o esporte ele é fundamental para a vida da nossa população. Sem dúvida nenhuma. O esporte, você fez muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E a gente tem noção do que o esporte é capaz, né? Da força que o esporte tem. Para quem não sabe, pessoal, o nosso deputado, a esposa dele foi capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, todos os filhos dele, todos os filhos do deputado praticam todos atletas. Esporte. Quero que você conta um pouquinho aí pra gente aí da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Bem, eu e Eliana estamos casados há 43 anos. Nos conhecemos numa reunião de atletas seguidores de Jesus. E aí iria nascer Atletas de Cristo, uma associação que já está em mais de 70 países, né? Eu, ela e Baltazar, chamado Artilheiro de Deus, era jogador do Grêmio. Estou falando de 1978, 79. Você nem tinha nascido, Maurício, então. Eu a conheci e apaixonei. E a gente está casado há 43 anos e temos 3 filhos. E ela é a capitã ainda, não é? Foi capitã da Olimpíada de Moscou, Jogos Mundiais, Universiade, Pan-Americanos, né? Jogou muito tempo. Eu fico, às vezes, tentando levantar quantos jogos ela fez. Pedi até ao Ricardo Coutinho, que nos acompanha, que me ajuda, e a gente não consegue na confederação. Uma coisa impressionante, né? Como que o atleta, ele não tem memória no Brasil, é um negócio impressionante. Bom, a nossa filha mais velha, Débora, foi líbero no voleibol, até da seleção mineira, da seleção brasileira. A Daniela do meio, atleta olímpica na ginástica rítmica, atleta pan-americana, campeã pan-americana, medalha de ouro, né? E o Elton, mais novo, é goleiro do Benfica. Começou aqui em Belo Horizonte, mas viajou muito. Depois foi para o Botafogo, para o São Caetano de São Paulo e foi para o Boa Vista do Porto. E do Boa Vista, o Boa Vista o vendeu para o Benfica. Ele está com uma jornada boa no Benfica, uma performance boa. Foi titular muito tempo, ficou muito tempo sem levar gols. Agora está na reserva do goleiro da seleção da Grécia, Odisseias Vlachodimos. Mas, qualquer momento, a gente espera que ele tenha chance, porque é um grande profissional, treina muito. Não, e vai ter. Quem se prepara, é o que eu sempre pensei, né? Na minha carreira é isso, é preparo. A hora que você estiver preparado, a oportunidade vai aparecer, só que você tem que estar preparado, né? Então, isso daí eu sempre levei comigo desde de 17, 18 anos, né? Quando eu fui convocado para a Seleção Brasileira a primeira vez, eu estava preparado. Eu sabia que tinha atletas melhores do que eu, só que eu sabia que eu tinha que ser melhor, mais preparado do que eles para poder alcançar o objetivo, né? Você começou onde, Maurício?
Eu comecei em Iturama, Minas Gerais. Na sua cidade na minha mesmo? Cidade. No vôlei na sua cidade? No vôlei. Que comecei bacana, no vôlei. Hoje é treinador da minha escolinha de vôlei que eu tenho lá. Faz 6 anos que ela tem escolinha em Iturama. E hoje ela é professora lá também. Comecei com ele. Era ruim demais, grande, só tinha tamanho, né? 14 anos já estava com 1,97 m. Que bacana, hein? Nossa. E aí eu não conseguia andar, não conseguia saltar. Mas eu apaixonei pelo esporte. Né? É isso que eu prego sempre. A paixão faz você conquistar as coisas, não você fazer por dinheiro ou por nada desse sentido. Eu lembro muito do Dr. Júlio Garganta, da Universidade de Futebol do Porto, né? Ele fala que o esporte, você não sabe que momento que o atleta vai chegar na maturidade dele. E muitos treinadores não têm paciência. O futebol brasileiro é assim, não tem paciência. Não sei como é que é o vôlei e tal, mas o futebol brasileiro, eles não têm paciência. E ele fala que é o aperfeiçoamento, né? Pensado, você falar que não sabia correr, não sabia pular, e ter aquele tempo de bloqueio, que é a coisa, para mim, no vôlei, o mais difícil é o bloqueio, né? Como é que você tem o tempo daquele, né? As fintas do outro lado, e você... Alguém que fala que nem sabia andar direito... É treino. É treino, João. Isso aí não tem como. E eu queria que você me falasse um pouquinho também da sua experiência na seleção brasileira, como que você chegou, quando que você chegou. Queria que você contasse um pouquinho pra gente aí. Não era fácil para um jogador de Minas Gerais chegar à seleção brasileira. Meu pai foi policial, já faleceu, mas foi guarda de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek fez a transferência da capital, do Rio de Janeiro, para Brasília. E eu brigava muito com meu pai. Eu falava assim, pai, por que o governo foi e Juscelino levou as confederações para Brasília? Porque tem que ser no Rio de Janeiro. Escala os árbitros, faz os regulamentos, julga os atletas, julga os treinadores. Por que ele não levou? Não era da alçada dele. Eu falava mais para chatear meu pai, né? Então, a imprensa é muito forte, né, no Rio de Janeiro. Ela está a todo momento na CBF, né? Vai sair a lista de convocação, né? E questionamentos. Você acha que tem política envolvida? Eu cheguei na final do Campeonato Brasileiro, cheguei na segunda, praticamente, para ser convocado. Não é política, né, deputado? É empresários, né, que falam, né, no futebol, que são muito fortes. Você acha que tem isso aí até hoje ainda, não? Porque eu tive a experiência de conhecer atletas de futebol que era assim, muito melhores do que os titulares, entendeu? E os caras não tinham oportunidade. Aí eles me falavam que era por causa de empresário. No vôlei não tem isso. No vôlei não tem esses empresários empurrando, sabe, atleta. O vôlei, ou você joga porque você é bom mesmo, ou se você é mediano, você vai ficar no time mediano. Não tem como. Agora, no futebol você vê muito atletas medianos chegar em time top, né? E atletas que realmente são bons ficar pelo caminho. Por que isso, senhor acha? Justamente por isso. Não, desculpa você. Justamente por essa visão do futebol brasileiro de achar que o atleta tem que ser como Pelé. Aos 17 anos amadureceu, estourou, Messi. E não é assim. Às vezes tem um atleta que ele vai chegar no ápice dele aos 28. Aos 30, o cara vai ser top. Na minha opinião, esse é o auge, tanto físico e psicológico de um atleta. 26, 27, 28 anos. Pois é. Mas para muita gente, ninguém tem paciência para esperar o cara ter 26 anos de idade. Então, o grande problema do futebol brasileiro é isso. Não há, em nenhum momento, paciência com os atletas. O menino tem 19 anos. Esse menino estourou ainda, não? Pode ir embora. Então, é desse jeito. E por mais que tenha um empresário... Os treinadores não têm paciência, Maurício. O futebol não tem paciência. E a torcida não tem paciência. Eu fico vendo sempre falar, tem que lançar esses meninos da base. Coitados meninos. Lança os meninos, a primeira vaia, acaba com eles, vão emprestado para outro time, e ele perde, como atleta, a confiança. Eu trouxe na Assembleia Legislativa de Minas o Dr. Júlio Garganta, e trouxe todos os treinadores. O que o Brasil ressente hoje? De formação de treinadores de futebol. O vôlei vai bem, não é? Mas o basquete eu não acompanho muito. Mas o futebol brasileiro hoje está importando treinador. Por que de Portugal? Portugal tem universidade de futebol no Porto. Os treinadores portugueses se preparam. Meu filho, Elton, fala,
Eles amam o futebol, eles amam o jogo. Eles amam o jogo jogado. Mas como que é nos clubes lá em Portugal, deputado? Tem muito jogador brasileiro lá? Muito. Tem muito jogador de fora lá? Muito. Pois é isso que é a diferença. Porque no Brasil é difícil você ver um atleta jovem estrangeiro, né? Então, esse preparo deles lá é justamente para isso, para receber os atletas brasileiros, né? E esse preparo, eu concordo com você, talvez hoje em dia, atleta aí de 12, 13 anos ganhando 60 mil, 100 mil por mês, 12 anos, 10 anos. Então, assim, é muito precoce. É muito precoce. Então, eles vão chegar ali na idade de 23, 25 anos, já saturado daquilo, né? Então, é diferente. Portugal também tem uma diferença, Maurício. Tem 10 milhões de habitantes, Portugal. Faz uma boa seleção. A seleção portuguesa é uma boa seleção, com um brasileiro naturalizado, que é o Pepe, não é? Mas é uma boa seleção. Agora, não dá para ser o que Portugal... Eu falo que Portugal tem um divertimento, futebol. Então, os estádios cheios, 4ª divisão portuguesa, tem jogador brasileiro. Porque eles não conseguem ter o número de jogadores para a paixão que eles têm do futebol. Eles são apaixonados. Apaixonados. É um negócio assim impressionante, né? Então, essa é a grande diferença de Portugal. Por isso que eles têm que buscar muitos atletas e buscam muito no Brasil. Eu não vou sair do futebol ainda não. E Neymar, o que você fala de Neymar? O que você acha dele? Ele é um craque, né? Eu gosto muito dele, né? É um grande jogador, né? Tá passando um momento difícil. Tá. Né? E quem de nós, né, atleta, não passando por um momento difícil? E como ele de alguma forma, o tempo todo as pessoas olham para ele, né? A lupa sobre ele é muito maior. E a inveja, não é? Que é a coisa mais triste, né? Pois é, o Neymar, ele é o melhor, assim, o melhor do Brasil, né? O melhor que nós temos no Brasil hoje, a referência de jogador, né? Talvez nós temos como referência lá atrás outros jogadores que diferenciam um pouco dele, né? Então a gente fica comparando. Isso é péssimo fazer comparações. Eu acho que ele ainda não atingiu o auge dele. Eu acho que ele não atingiu ainda. E eu acho que ele ainda vai ser melhor do mundo. Ele tem que ser melhor do mundo, ele merece. Tem uma coisa nele que muita gente critica, que ele cai muito. Não é? E ele faz certo em cair. Por quê? Qualquer impacto contra ele, por causa do físico dele, se ele for firmar né, o corpo em um atleta que vem chutando ele, vai quebrar o tempo inteiro. E ele está machucado o tempo inteiro. Eu lembro muito do meu treinador na base, né? Que ele pedia para a gente rodar a bola sempre, porque você estava sempre sujeito ao contato físico, né? Ele é um atleta que tem que ficar livre da bola o tempo inteiro. E os jogadores o massacram, né? Os adversários o massacram e ficam com raiva dele por causa da habilidade dele. E eu fico muito chateado porque os árbitros de futebol, eles deveriam proteger a beleza do futebol, que é o Neymar, o craque, o passe, o drible. E não... o jogador dá uma entrada violenta nele, eles acham que não é nada não. Aí ele cai mesmo, então toca o jogo. Eu não quero ver um jogador violento, eu quero ver o Neymar. Exatamente. Eu não quero ver um jogador derrubando o outro o tempo todo, eu quero ver futebol. Exatamente. Eu quero ver o Neymar. E a nossa seleção atual, o que você me fala dela? Eu vejo que o Tite está com muita opção. Muitos jogadores jogando fora do Brasil, alguns com uma boa performance. E eu sinto que ele está meio perdido. O nível mundial, eu acho que subiu também. Assim como no vôlei, o futebol também, o nível mundial subiu, né? Nós temos, você imagina, a abertura que se deu com o João Avelange na FIFA para a África, não é? O Egito tem talvez um dos grandes jogadores do mundo hoje, que é o Salah, não é? Você pega o continente africano, não é? A quantidade de grandes jogadores, Lukaku... Não é? São vários jogadores hoje que estão espalhados pelo mundo, que são oriundos da África, Camarões, Nigéria, não é? Senegal, Costa do Marfim, grandes jogadores da África. Despertou a África,
que tinha no atletismo uma força muito grande. E agora, no futebol, ela começa a sobressair, né? Aquelas crianças, muita criança na África e jogando futebol, e eles estão espalhados pelo mundo do futebol. Na França, muito forte, em Portugal. Portugal reconhece o moçambicano e o angolano e o cabo-verdiano como português. Então ele pode jogar até na seleção portuguesa. Então muitos desses atletas estão hoje. Eu lembro do Elton jogando no Boa Vista, tinha atletas da seleção de Angola no Boa Vista. Então o nível do futebol mundial crescerá mais ainda com a performance dos africanos. E o Brasil? O Brasil ficará para trás. Você, homem público hoje, não é? Você tem um chamado e você tem um trabalho para realizar muito forte. As nossas leis, os estatutos, estatuto das cidades, por exemplo, não protegem os campos de várzea, os campos de terra, onde a maioria dos atletas brasileiros de futebol iniciaram, não é? Ou aquela rede de vôlei do lado do campo de futebol, ou uma cesta de basquete. Isso foi abandonado. Eu, quando fui secretário de esporte do Estado, nós iluminamos 1000 campos de futebol amador, um projeto chamado Campos de Luz. Por que nós iluminamos? Para como diminuíram muitos campos de futebol, para dar mais uso para os campos e para as crianças brincarem à noite, o trabalhador, quando voltasse também, as mulheres caminharem em volta do campo. Como secretário em Belo Horizonte, eu fiz 200 quadras abertas, quadras de rua, uma parceria com uma empresa, a empresa doava as redes, as bolas de vôlei, e nós chegamos a ter uma Olimpíada de quadras de rua em Belo Horizonte. Alguns atletas saíram das quadras de rua. Quanto que custa, Maurício? Não custa nada você fazer 200 quadras, fechar um quarteirão e colocar uma rede para os meninos. Não custa nada. Mas, lamentavelmente, nós ficamos para trás. O Brasil, eu fico vendo, cobrando. Cadê a formação de atletas no Brasil? Alguns com 14 anos já estão fora, não estão aqui mais. Estão fora do Brasil. E muitos querem jogar, tem que pagar uma escolinha para jogar futebol, para jogar vôlei. Tem. Não tem na rua mais, como eu fui formado na rua. E quando vão fazer uma avenida, tira aquele campo dali. Aquele campo é o lazer, é o esporte da população mais carente do nosso país. É impressionante a quantidade de jogadores que estão vindo da Bahia para jogar. A Bahia ainda mantém um espaço para a formação de atletas, que não tem mais aqui, né? O futebol vinha da várzea, São Paulo, Belo Horizonte, Rio. E, infelizmente, nós vamos ficar para trás, nós estamos perdendo aquela evolução. Concordo plenamente que nós vamos ficar para trás se não mudar essa forma de... É uma política. De política, É uma política, um sistema nacional de esportes. Como é que funciona esse sistema, não é? Tem que ver de novo, rever, refazer tudo, né? E valorizar o esporte. Deputado, eu queria ver com o senhor teve uma carreira brilhante, né? Uma carreira de sucesso, e está tendo uma carreira de sucesso também no âmbito público aí. Queria que o senhor contasse um pouquinho essa relação, se o esporte ajudou o senhor, você, ou se não. Claro. As pessoas incomodavam comigo quando eu entrei na política e eu ficava 4 horas numa convenção do meu partido. 4 horas ouvindo. Aí os caras falavam assim, mas como é que você consegue? Você era jogador de futebol, os caras acham que atleta é nada, né? Eu falei assim, eu consigo porque eu ficava treinando o dia inteiro, ora. Eu não saio enquanto não terminar meu trabalho, não. Como é que é isso? Não, é desse jeito. Eu fui educado para isso. É educação mesmo. Então eles se impressionavam com isso. Impressionavam porque eu ficava trabalhando. Eu tenho que viajar. Eu viajei a vida inteira, vamos viajar. A única coisa que eu não consegui enfrentar foram os aviõezinhos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aqueles aviõezinhos pequenininhos, qualquer nuvem que passa, parece que o avião vai cair. Então eu cheguei a ter um estresse, eu presidia 2 comissões na Assembleia e viajando nesse avião,
para esse estado grande desse jeito. Eu tinha que estar em Uberlândia. Aí de Uberlândia eu tinha que estar, não sei, em outro lugar. E aquele aviãozinho, Tuiutaba. Vamos para Tuiutaba, tem reunião lá. Aquilo me trouxe um estresse, aquele avião. Aí eu comecei a acordar 3, 4 da manhã e viajar de carro por Minas Gerais para não ter que enfrentar o avião. Pra você ter uma ideia, um grande homem público de Minas Gerais chamado José Maria Alquimim, foi deputado estadual. Ele foi ministro do nosso presidente Juscelino Kubitschek. E ele pegou o avião da Assembleia na década de 50. Você imagina o que era o avião da Assembleia Legislativa de Minas na década de 50. Entrou numa tempestade, o avião cai, não cai. Depois de 40 minutos de tempestade, conseguiram descer com o avião no lugar que as pessoas estavam esperando ele. Tinha uma multidão esperando ele. Quando ele desceu, ele estava da cor desse papel aqui, ó. Aí uma mulher assim no meio da multidão saiu na frente: doutor Zé Maria, o senhor está passando mal, doutor Zé Maria? O senhor está sem ar? Não, minha filha, eu estou sem terra. Eu não estou sem ar, eu não quero ar mais, eu quero terra. Então, o esporte me ajudou em tudo. Não é? Primeiro, ouvir. Porque não tem jeito de você ficar o tempo todo rebatendo o que o treinador está falando. Você tem que ouvir. Então, graças a Deus... Você tem que rebater quase nada, né? Você só tem que fazer o que o rapaz está mandando. É isso mesmo. E eu sempre fiz isso aí. Agora nós vamos entrar numa brincadeira que chama Passando a Bola, deputado. Okay. E outra coisa que eu queria voltar no assunto, o senhor tocou num político muito importante por Minas Gerais. O senhor viu a entrevista do presidente hoje na Jovem Pan? Não vi, não assisti, não. Ele falou que o vice dele vai ser aqui de Minas Gerais, né? Olha. Ser mineiro. Formado na academia militar. Que coisa. Dica aí, hein? Quem que o senhor acha que pode ser? Não sou eu, porque eu fui só soldado do exército. Eu não fui da academia para oficiais, eu servi o exército brasileiro, eu sou reservista do exército brasileiro. Então não é o senhor, não. Não sou eu, não. O senhor, você. Então vamos lá. Esse é uma brincadeira que chama Passando a Bola. Eu faço uma pergunta e o senhor dá a resposta logo em seguida, sem pensar muito. Quais são os maiores desafios de Minas Gerais que precisamos enfrentar? O primeiro é a logística de Minas Gerais, as rodovias e a retomada das ferrovias em Minas Gerais. E o outro é o investimento na educação para prepararmos os nossos jovens e ter o esporte na escola com a força grande. Concordo também, plenamente. Mas nós temos um estado do tamanho de continente, né, deputado? Para você poder manejar isso tudo e garantir a melhor forma é muito difícil, precisa de muito Mas empenho. A Rússia tem um continente também e 90% das cargas da Rússia estão nas ferrovias. E Minas Gerais tem 2 ferrovias apenas que tem transporte de carga e uma que tem transporte de passageiros. Nós precisamos mudar. A carga progresso, né? Isso aí é o progresso. A carga que está nas nossas rodovias não são cargas de rodovias, são cargas de ferrovias. E as nossas ferrovias foram abandonadas anteriormente. O ministro Tarcísio está fazendo um grande trabalho. Em Minas Gerais também o secretário Marcato. E a Assembleia Legislativa criou um marco legal ferroviário para Minas Gerais, né? Tem uma comissão de ferrovias. Isso tudo é inédito em Minas Gerais e no Brasil também, o investimento nas ferrovias, diminuindo o frete. Hoje está tudo caro. Por quê? Porque o combustível sobe, não é? E as cargas demoram nas estradas quando chegam. É isso. A ferrovia, ela ajuda demais, né? É fundamental. Fundamental. O senhor, como goleiro, entende, né? O que nós temos que evitar no âmbito político em Minas Gerais? Nós temos que enfrentar a quebra das causas pétreas da nossa Constituição, quer seja federal, estadual e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, direito à propriedade. Segundo, fundamental também, não é? O direito à nossa fé. É importante demais. Não é possível alguém, de repente, dizer que vai fechar uma igreja. A igreja não pode reunir. Igreja não fecha nem na guerra. É o lugar onde as pessoas buscam o pão delas. Não é? E o direito da família. Ela tem que ser protegida. A família é a base. A nossa Constituição diz que a família teria proteção especial do Estado.
E nós estamos vendo várias dessas causas pétreas da nossa Constituição serem derrubadas. Nossa Senhora, o senhor arrebentou agora na resposta. Agora o levantamento. Quais as pautas que a gente tem que colocar em evidência? Bom, a pauta em evidência para mim hoje é fundamentalmente a proteção à família, a proteção à infância, a proteção à educação, que a família autorize, não uma educação da cabeça de pessoas totalmente desviadas, não é? Daquilo que para nós é importante. O que é importante para nós? As pessoas gostam de falar que é tradição. Eu considero que é modernidade. O que é modernidade? A família tem que acompanhar a educação dos seus filhos. Essa é uma pauta fundamental, não é? A proteção às nossas crianças. Nós estamos vendo cada coisa acontecendo aí, não é? Que é impensável. Impensável. E que, de alguma forma, rompe com todos os direitos da população brasileira. E depois a logística do Brasil. Por ser esse país continental e Minas Gerais, né, ser um país também e sem ligação com o mar, é fundamental as ferrovias, porque o terminal de cargas é o porto de Minas Gerais, né? Então, essas são as pautas fundamentais, não é? E que poucos políticos hoje no Brasil defendem. Poucos, não é a maioria que defende isso. E, infelizmente, o nosso Supremo, que deveria ser o guardião da nossa Constituição, não é, infelizmente. Virou militância, né? Infelizmente virou militância ali. Deputado, é o último ponto do jogo. Qual será o momento do nosso match point? O nosso voto. O nosso voto tem que ser um voto pensando nos nossos filhos, netos, na nossa família, no desenvolvimento do país, na garantia da legalidade do nosso país. Eu perdi uma eleição para prefeito de Belo Horizonte. Um grande amigo meu chegou para mim e falou assim: João, não fica triste, Deus quis assim, João. Deus quis assim que você perdesse. Aí eu não aguentei, né? Perguntei assim, mas você foi votar em mim? Você sabe, né, João? Eu não quero que você fique na política, não é? Então, eu não votei. Falei, pois é, meu irmão, então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos deu a chance da gente votar. E você não comparece para votar, para escolher o seu candidato? Maurício, a última eleição para a prefeitura de Belo Horizonte, 790 mil pessoas não compareceram para votar. Nós queremos ganhar o match, nós queremos o ponto, é o voto. Nós temos que votar certo. Não dá para a gente colocar alguém que quer fechar a igreja, que fecha uma praça e impede as pessoas de ir e vir. Está na nossa Constituição, é causa pétrea. Isso não pode ser mudado nem por emenda constitucional. Como é que fecha uma igreja? Eu não esqueço, a minha igreja cresceu 35% na pandemia. 35%. Por quê? 200 e tantas mil toneladas de alimento para os irmãos mais pobres da minha igreja. Isso que a minha igreja deu. E fala com o meu pastor. E se faltar dinheiro para a igreja? Eu vendo o templo. Eu vendo o templo. E tem pessoas que querem fechar igrejas, não conhecem a história. Esse é o match point, o voto. O voto de quem está nos assistindo. Não tem desculpa dizer que não pôde comparecer no dia de votar. As pessoas estão saturadas realmente de política, né? Principalmente as pessoas de bem, como a gente. E isso aí desanima elas. Só que elas não têm noção que quando elas ficam desanimadas, o outro lado vem forte. Aí depois não adianta a gente ficar reclamando, mas porque não está valendo nada esse político e tal. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. É um ano fundamental. No meu ponto de vista, é um ano divisor de águas para a política brasileira. Para o Brasil como um todo. Né? Em 2016, o senhor disputou as eleições com o Calil, né? E perdeu por pouco ali. O que o senhor está achando da administração do Calil hoje? Como que o senhor vê? Além do senhor já ter falado aí de fechar a igreja, isso aí é o que está acontecendo realmente, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais. Ele tem esse ar aí, né? Essa aparência, esse perfil de ditador, não é? Infelizmente. Ditador quando convém para ele, né? No carnaval ele não quer prender ninguém, não. O cara vestir uma roupa de carnaval e bater um tambor lá, não pode prender não, mas o trabalhador
de bem ele pode aprender. Lamentavelmente, foi um atraso, né? A economia... Imagine, no começo da pandemia, Belo Horizonte tinha aproximadamente 73% da economia de Belo Horizonte era menos de 2 salários. Menos de 2 salários. 75%? 73%. É assim, é impensável. O restante é que, de alguma forma, dentro de Belo Horizonte, demanda, né, as coisas, né? E os outros muito pobres. Com a pandemia e com o que ele decidiu, fechamento do comércio, Belo Horizonte é uma cidade de serviço. A área de Belo Horizonte é pequena e não tem indústrias, grandes indústrias. Então o emprego em Belo Horizonte está no serviço, está nas lojas, está no comércio, está nos shoppings. E eles ficaram fechados. Ele cometeu um crime contra a população. Não é? O que você mais ouve é gente desempregada, é gente passando necessidade. O senhor acha que isso é aquela política do vou piorar para poder melhorar depois e tentar a eleição? Essa é uma política de vencer sempre, porque ele torna as pessoas dependentes dele. Você entrava no supermercado, e hoje você entra no supermercado ainda, tem a cesta básica do Calil. Tem gente de fora de Belo Horizonte, está escrito cesta básica da prefeitura, não é? Mas ele na imprensa o tempo todo está a propaganda da prefeitura. Né? As inaugurações de quê? De nada, não é? Não tem uma obra. A obra que eu aplaudiria que ele está fazendo é a rampa de escape do anel rodoviário, que eu sou autor dessa lei. Né? Tem que ter em grandes descidas uma rampa de escape, porque radar e placa de diminuição de velocidade não para carreta sem freio. O que para uma carreta sem freio, uma rampa de escape, atola lá na brita e areia ou na argila expandida e não tem um acidente grave. Bom, então, ele cometeu esse crime contra a população e tornou a população refém dele. Até hoje as pessoas vão buscar a cesta básica que ele dá. Você imagina, ele foi candidato a prefeito de Belo Horizonte doando cesta básica, com autorização do judiciário. Não pode parar porque as pessoas perderam o emprego. Não estão trabalhando mais no serviço. Não é? Está tudo fechado e aberto o shopping popular. Cheio de lojas de chineses e tudo. Aí ele abriu e colocou os tornozelados, os presos que cumprem pena com tornozeleira. Olha que ambiente que ele construiu, não é? Porque muitos tornozelados cometeram crimes graves. E a tornozeleira não impede o tráfico de drogas. Então, olha o que foi produzido em Belo Horizonte com essa gestão. É uma gestão equivocada. Arbitrária, né? Fechar comércios, prender pessoas de bem. Fechar a igreja. Fechar a igreja. Vai tudo contra o que a gente acredita, né? Ele chegou a dizer numa reunião com pastores... O reflexo disso é agora a aliança dele com o Lula. Ele chegou a dizer numa reunião de pastores: eu vou deixar vocês abrirem para pegar o dinheirinho de vocês. Como se o dinheiro fosse para o pastor, não fosse para 200 mil toneladas de alimento para as pessoas pobres, as pessoas que batem na nossa igreja o tempo inteiro. É uma vergonha. Eu sou do Triângulo, mas se eu fosse... Eu sinto vergonha pelos moradores de Belo Horizonte, pelas pessoas de Belo Horizonte. Se tivesse um prefeito desse aí, estaria... O Nicolas fala muito, né, sobre ele, né, bate muito e tem toda a razão. Deputado, como você está vendo a movimentação aí do rapaz para governo? Alianças e tudo mais. Está dizendo do Calil? Uhum. Acho que é normal, né? Ele governa com o PT. A secretária de Políticas Urbanas é do PT, a Secretaria de Desenvolvimento Social é do PT. Então o PT está dentro da prefeitura. Vai fingir que tem um candidato para a prefeitura, não é? Vai fingir que tem um candidato para o Estado, que é o Daniel Sicupira, lá de Teófilo Otoni, foi prefeito de Teófilo Otoni, mas a verdade é que ele está aliançado com o PT, apertou a mão do Lula, não é? E é o esperado, né, que ele fizesse isso.
Ele tá apelando, né? Isso aí para mim é apelar, não vê saída em mais nada. Então ele vê a única saída que ele tem de poder tentar essa eleição é aliando lá com o ex-presidiário. E sobre o atual governo, Zema, qual que é a visão do senhor sobre o governo, o que ele está fazendo? O que você acha do futuro, né? Qual que é a visão? O governo Zema é um governo correto. Ele veio, de alguma forma, pagando os desastres do governo passado do PT, do Pimentel. Pra você ter uma ideia, Maurício, o Pimentel buscou 7 bilhões de depósitos judiciais. Sabe o que é um depósito judicial? O marido abandonou a esposa. A esposa tem direito a um dinheiro por causa dos filhos, alimento para os filhos. Isso é depósito judicial. Essa mulher, o juiz determinou, ela vai lá na boca do Banco do Brasil, do caixa do Banco do Brasil, recebeu o dinheiro. Ele pegou 7 bilhões de depósito judicial para fazer obra, fazer outras coisas. A justiça liberou para ele. E agora o Zema está tendo que pagar esses 7 bilhões. Depois ele tinha uma dívida aproximada de 6 bilhões com os municípios de Minas Gerais. Ele não repassou o dinheiro dos municípios, de CMS, uma parte é dos municípios, e PVA. Então o Zema está pagando isso tudo. Ele deixou o servidor público do Estado recebendo de 3 vezes. Mais grave, o empréstimo consignado. O servidor público pode tirar e é descontado na folha. Ele não pagou. E todos policiais de Minas Gerais foram para o Serasa. Foram processados porque não pagaram, mas era na folha que ele tinha que pegar o dinheiro do salário do servidor e pagar. E ele não pagou. E o servidor que foi com o nome sujo na praça. Então nós estamos falando de um governo que está enfrentando tudo isso. Tem um desafio agora, que é pagar a recomposição da perda inflacionária para os servidores públicos. Enviou para a Assembleia um projeto, está dando muita polêmica. A educação em Minas Gerais quer receber o piso nacional. Só que o piso nacional é para 40 horas de aula. E o piso de Minas Gerais, quer dizer, Minas Gerais não é 40 horas, são 24 horas. Então, o governo acha que não pode pagar, porque cometeria improbidade administrativa. Pagar o piso nacional de 40 horas para servidores que trabalham 24 horas. Então, essa polêmica que ele vai enfrentar, a educação está em greve, muito dominada pelo PT, não é? E a segurança pública também no movimento. Mas, ontem mesmo eu fui falar numa igreja em Contagem e voltava ali pelo bairro Castelo e passando ali perto da Toca da Raposa do Cruzeiro. Até a Pedro II eu vi 6 viaturas da Polícia Militar. A Polícia Militar continua trabalhando, né? Dando segurança para a população. Não para, né? Eles não então param, é um governo sério, né? Não é? E enfrentando todas essas dificuldades que eu coloquei. Concordo plenamente. É um governo que realmente pegou um estado complicado aí, né? E está fazendo o máximo, né, possível. O Zema é um grande administrador, né? Possivelmente vai ser reeleito, né? Porque onde você anda, eu ando o estado inteiro. A rejeição dele é baixíssima e todo mundo está vendo o quanto que ele está empenhado para colocar realmente o Estado nos trilhos. Deputado, agora nós vamos fazer umas perguntinhas para o senhor do pessoal lá de fora, tá? Do Fala Galera, é o quadro Fala Galera. Olha lá, Fabiana Santos pergunta: João Leite, goleirão do Galo da Massa. Orgulho. Ué, não pergunta, isso não é pergunta, não. Isso aí é uma homenagem. Isso é um elogio. O que o senhor responde? Obrigado, Fabiana, pelo carinho, né? Tantos anos se passaram e vocês têm por mim, não é? Essa admiração e esse carinho. Muito obrigado, viu, Fabiana? É isso aí, Fabiana. Ela não deve ser atlético, não. Aí do Mazinho Santana. Deputado, terceira via não existe. Precisamos de você para defender o Brasil, do lado do presidente.
Pode contar comigo, Mazinho, não é? Eu vou defender o Brasil. Eu sou bom nisso, para defender e ao lado do nosso presidente, viu? Pode contar comigo. Isso aí. Precisamos mesmo, deputado. E a próxima pergunta do Marcos Cerqueira. Parabéns pela posição em relação ao filme terrível da Netflix. Muito obrigado, Marcos. Isso toca muito na gente, não é? Infelizmente, uma empresa como esta permite essa situação. Dr. Fernando Martins, procurador federal em Minas Gerais, ele assumiu essa luta aí e ele é o responsável pela proteção, né, desses filmes que são colocados, dessas produções, e ele já está ingressando com ação contra a Netflix e esses produtores. É um absurdo, né, o que a Netflix colocou. João Pedro, deputado, o que a gente precisa fazer para proteger o Brasil do PT? Comparecer às urnas. Nós não podemos dar oportunidade para eles, né? Nós sabemos qual que é o projeto deles. O projeto deles é fazer da América do Sul uma União Soviética. Por isso que eles investiram tanto na Venezuela, na Bolívia, nos outros países, investiram lá em Moçambique, em todos esses lugares. Portanto, nós temos que comparecer às urnas para defender o Brasil. Com certeza nós iremos comparecer todos. Agora, Tatiana Silva, Encontro de Gigante, 2 ídolos do esporte, 2 ídolos do nosso Brasil. Mas aí só tem elogio para nós, vai. Que não bom, tem, né? Graças a Deus, a gente fica feliz, né? Nós fica até se achando aqui. Eu concordo, viu, Tatiana? Esse cara é um gigante mesmo e foi uma bênção para o Brasil. Ele tem sido uma bênção para o Brasil, né? Ele bloqueou muitas jogadas no vôlei, agora vai bloquear muitas jogadas na política. O deputado está falando, eu não. Deputado, como que você enxergou a compra, né, a venda do Cruzeiro e essa movimentação dos clubes brasileiros aí? Isso é um sonho antigo, né? Desde a Lei Pelé ela veio obrigando, o projeto de lei, né, da Lei Pelé veio obrigando os clubes a se tornarem empresas. Clube nenhum queria. Por quê? Porque quem autoriza as contas, quem reconhece que está certa a prestação de contas é o conselho do clube. O conselho escolhido entre os amigos, né? Os conselheiros estão lá no clube. Não, as contas estão ok. Imagine o Cruzeiro, esse gigante. Esses anos todos, o conselho do Cruzeiro vem dizendo que as contas do Cruzeiro estão boas. Eu me lembro de um que se levantou, um conselheiro do Cruzeiro, Birajara Pires Glória. Deu até entrevista, foi no Fantástico, da Rede Globo. Birajara Pires Glória, parece que era presidente do Conselho Fiscal do Cruzeiro, e denunciou. Mostrou como que as coisas estavam. E se o clube, o Cruzeiro, se naquela altura tivesse se tornado uma empresa, teria que prestar conta para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, se tiver recurso federal para o Ministério Público Federal. Eles não quiseram isso. E agora, não é, tem que fazer. Por quê? Por obrigação de lei? Não. É porque quebraram. Quebraram. Se tivesse aceitado naquele tempo, como que não passou isso na Lei Pelé? Quando a votação, a nossa Câmara estava cheia de cartola, dirigente esportivo, Eurico Miranda, não sei quem e tal. Por isso nós precisamos dos atletas, sabe? Quem esteve dentro do campo, quem esteve dentro da quadra, quem esteve na piscina, quem esteve no atletismo lá, né? Nós precisamos deles para estarem lá e mostrar nesse momento. Você imagina, nós temos uma fundação federal de garantia do atleta profissional. O atleta terminou a carreira dele no futebol, por exemplo, são vários que acontece isso, porque 80% do salário do atleta na CBF, menos de 2 salários mínimos. A maioria é 1 salário mínimo que ganha. Quando está jogando, porque acabou o campeonato brasileiro, ou acabou o campeonato estadual, não tem jogo mais, e ele não trabalha mais. Então, quando termina a carreira dele, ele precisa de ajuda para estudar,
para fazer a transposição da carreira para a vida dele, profissional. Então nós tínhamos a FAAP, que ela dava recursos para as AGAPs. Aqui quem dirige a AGAP, quem é o presidente da FAAP é o Wilson Piazza, uma das melhores pessoas que eu conheço no mundo. Então, o que aconteceu agora? Um dirigente da CBF colocou lá para os deputados que a FAAP não pode receber mais dinheiro dos clubes. Uma porcentagem pequena, para quê? O cara morreu, o ex-atleta. O que o Piazza faz? Paga o funeral dele, o velório e o funeral. Os filhos dele não têm como estudar, a AGAP paga. Com esse dinheiro. Tiraram esse dinheiro. Os cartolas lá pressionaram. O que isso representa para um clube? Eu lembro de um campeão brasileiro, Humberto Monteiro, campeão pelo Atlético em 1971. Ele chegou em Belo Horizonte, alcoólatra, com todas as dificuldades. Piazza arrumou um lugar para ele morar e ele faleceu logo. E nós o sepultamos. Então, infelizmente, é isso que acontece com esses clubes, a gestão dos clubes. E que precisa mudar nas confederações, Maurício. Precisa mudar, as confederações têm que mudar. Não é possível, né, esse acerto no Rio de Janeiro. Outro dia, teve a intervenção na CBF, não é? Um juiz lá do Rio decidiu que ia ter um interventor na CBF. Quem que ele escolheu? O presidente do Flamengo. Ô, gente, não pode, não é? Então, tem muito a mudar ainda o esporte brasileiro, não é mesmo? Precisamos mais pessoas assim como você para poder fazer essa mudança. Você, né? Eu tô cuidando das minhas netas. Nós dois. Agora, nós vamos fazer a hora do rally. Eu vou falar aqui umas palavras, o senhor responde... É rápido, resposta rápida. Pergunta rápido sem pensar demais, viu? Vamos lá, agora é a hora do rally. É ruim de prosa. Nossa, o prefeito de Belo Horizonte, misericórdia. Futebol. Reinaldo, né? José de Lima, né? Política. Juscelino Kubitschek. Minas Gerais. Queijo. Cruzeiro. Gigante caindo, né? Atlético. Gigante em queda. Amor. Ronaldo Fenômeno. Grande craque. Tite. Bom treinador. Lula. Esquecível. Bolsonaro. Corajoso. Muito. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão nos assistindo aí, né? De um cara que tem uma carreira fantástica, tanto no futebol quanto na política. Um cara que inspira muita gente, né? Um cristão, um cara família. E você deixar sua mensagem aí para quem nos assiste. Bem, quero agradecer a oportunidade que você me deu, sua equipe aqui, e estarmos juntos aqui. Para mim é um sonho estar com você. Primeiro, o atleta que você é, não é? Sua técnica e como você serviu tão bem o Brasil, né? Disciplinado, não é? Não tinha aquele mimimi de rede, que as bobagens, né? É um exemplo, né, muito grande para os atletas. E depois, pelo que você passou, doeu em todos nós que fomos atletas, né? Doeu na minha família, doeu em todo mundo, né? Eles não sabem o mal que eles fizeram, né? E o bem que eles fizeram, né, deputado? Porque depois que eles fizeram isso tudo, o Maurício, jogador de vôlei, campeão olímpico, campeão, ficou muito pequeno para o que eu represento hoje para a sociedade, para as pessoas de bem. Hoje eu tenho uma voz que elas esperam algo do Maurício Souza, né, que as represente, que as continue defendendo isso daí. Eu estou fazendo da melhor forma possível. Eu lamento porque terem aceitado uma imposição de uma empresa que agora se juntou alguns deputados para tentar 23,50 na Assembleia Legislativa passar autorização para minerar na Serra da Moeda. A serra que é um monumento, não é? E onde está o aquífero que alimenta de água, que abastece de água toda a região metropolitana de Belo Horizonte. São essas pessoas que escolhem o lucro ao invés do bem-estar das pessoas,
São essas pessoas que queriam acabar com a água da região metropolitana de Belo Horizonte que fizeram isso com você. E o lamentável é que o esporte aceitou. O Minas aceitou. Isso que é o lamentável, não é? Lamentável, triste. Então, estar com você representa isso para mim. Quando eu falei que estaria com você, Eliana disse, não, dá um abraço para ele, nós oramos por ele, não é? Eu falei, não, vou falar com ele, não é? Muito obrigado. Que nós estamos. Outro dia eu vi você na célula do pastor Oswaldo. Uhum. Ele ficou tão feliz de você ir, mandou uma foto para mim. Ele é um grande líder nosso, líder dos legendários. Ontem chegaram 170 homens da montanha, onde a gente faz os legendários. Eu faço parte também, né? Eu já fiz e faço parte, sirvo na montanha. Quem sabe, hein? Você vai numa desses próximos. Temos agora dia 21. Quem sabe? 21 de abril nós vamos ter. Vai ser uma honra. Uma montanha, né? E eu vou pedir pastor Oswaldo para falar com você, não é? Mas um abraço para todos, né? Continuo acreditando no meu país e acreditando especialmente no amor de Deus, no amor de Jesus pela nossa terra, pelas nossas crianças, pelos nossos atletas, né, pelos nossos desportistas, por essa terra que a gente ama tanto. Muito obrigado, Maurício, a oportunidade de te conhecer pessoalmente. A gente assistia tanto pela televisão, torcendo, e ficava vendo. Você ia pro saque, vem aquele saque, gente. Até eu já sei. Hein? Eu lembro do Nelinho chutando. O Nelinho chutava, a bola vinha assim, ó. Qual curva que você vai pegar? O saque do Maurício, qual curva que você vai? Você vai aqui e a bola vai para lá. Muito obrigado. E o seu bloqueio, viu? Eu agradeço demais. Você é um herói para nós. Agradeço demais. Precisamos nos unir cada vez mais. E esse também é o trabalho do Prosa Boa Podcast. Um abraço, pessoal. Obrigado pela audiência de todo mundo aí. Até a próxima. Obrigado, deputado. Tá bom, um abraço, Maurício.